O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou ontem sobre as negociações com o governo Trump e afirmou que a solução que os Estados Unidos querem para o tarifaço é legalmente impossível. Aline Becht está ao vivo e traz os detalhes dessa fala do ministro para a gente. Oi, Aline. Pois é, Soraya, o ministro disse que é constitucionalmente impossível porque envolveria a utilização do executivo nas decisões do poder judiciário, o que não é permitido pela Constituição brasileira. Segundo Haddad, essa indisposição com os Estados Unidos, ela decorre de uma falta de disposição do próprio governo norte-americano em não articular, não sentar na mesa de negociação. Ele teria uma reunião marcada com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Essa reunião ela foi cancelada pelo próprio secretário norte-americano e aí o ministro chega a aderir isso a uma movimentação da extrema-direita brasileira que está nos Estados Unidos atuando contra o país, assim nas palavras de Fernando Haddad. O impacto em relação ao comércio Brasil e Estados Unidos é na redução das exportações, 25%, caiu para 12%. Esse número, o ministro acredita que é devido aos eventos recentes e disse que essa porcentagem ela pode cair ainda mais nos próximos dias. E aí, para poder tentar segurar um pouco esse impacto, o governo federal lançou o plano de contingenciamento, contendo 30 bilhões em linhas de crédito, 4,5 bilhões em fundos garantidores e até 5 bilhões em créditos tributários para os exportadores mais afetados, os setores da economia mais impactados por essa decisão de Donald Trump. O ministro chegou a garantir que esses dados, essa porcentagem, todo esse crédito, ele foi bem calibrado e no momento não necessita então de uma ampliação, mas o cenário ainda está sendo monitorado pelo Ministério da Fazenda. Um outro ponto trazido em questionamento a essa entrevista do ministro Fernando Haddad ao canal Times Brasil foi a da taxa Selic, né? A taxa básica de juros que está no patamar de 15%. Ela é considerada ultra restritiva e apesar dessa turbulência, o ministro chegou a dizer que a expectativa é de que a inflação ela vai ficar na meta em 2026 e reafirma o compromisso ali do governo federal com o cumprimento das metas fiscais. Em relação à repercussão política, o ministro falou um pouco sobre isso, mas é bem verdade que, apesar de toda essa confusão com os Estados Unidos, a resistência do governo Lula em relação a essas decisões do governo de Donald Trump, ela tem aumentado a popularidade do governo Lula. Mas, em contrapartida, a gente tem um grupo muito forte de empresários e de autoridades, de entidades que pressionam para a retomada do diálogo com os Estados Unidos. Eu volto com você. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Tema aqui importante para a gente trazer para essa conversa nosso analista de economia, Alan Gani, que já está por aqui. Gani, bom dia para você. Uma fala um pouco pessimista do ministro Fernando Haddad, como que você avalia? Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. Talvez eu diria que é uma fala realista. Pelo seguinte, de fato, não tem o que o Poder Executivo fazer em relação às decisões do Poder Judiciário. Ele não tem esta competência. E aí uma das exigências de Donald Trump relaciona ao Poder Judiciário. Isso não cabe ao Poder Executivo, ou seja, anular o processo de Jair Bolsonaro. Agora, o que o Poder Executivo, o governo federal, poderia fazer em relação ao tarifaço? Poderia dar sinalizações geopolíticas de um alinhamento maior em relação aos Estados Unidos. Não é o que o governo, pelo menos este governo, tem feito ao longo dos últimos anos. Extrapolou, não foi apenas uma relação econômica comercial com a China, e isso não teria o menor problema, mas mostrou mais um alinhamento geopolítico, ideológico, né? Isso ficou muito claro na cúpula dos BRICS, principalmente pelo discurso de substituição do dólar, o que evidentemente não agrada Donald Trump. Então, se o governo brasileiro for nessa linha, né, de mostrar que é um aliado histórico dos Estados Unidos, isso talvez traga algum efeito na redução das tarifas. E é importante tentar este caminho, sim. Obrigada, Gani. Até daqui a pouco. Até.